Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Angular. Então nesse vídeo pessoal eu vou mostrar para vocês como podemos utilizar o operador do RxJS Finalize para criar um sisteminha de load ali, um componente de load descentralizado dos nossos componentes. Então a ideia do vídeo aqui é mostrar para vocês, a partir de requisições HTTP, como podemos centralizar, né, essa abertura, essa demonstração do load a cada vez que a gente faz uma requisição, né, utilizando interceptors. Então dessa forma a gente vai evitar que a gente fique setando, né, booleanos ali para mostrar e para ocultar o nosso sisteminha de load ali, né, o componente de load na tela a cada componente. Então toda vez que eu tiver uma requisição HTTP, a gente, através de um HTTP Interceptor, a gente vai conseguir mostrar, né, sem precisar fazer nenhum tipo de esforço dentro dos nossos componentes, né. Então aqui para demonstrar o que a gente quer fazer, né, então deixa eu até abrir aqui o inspecionar desse componente, desse projetinho que eu tenho local aqui. Então eu vou pegar a abinha de network aqui, né, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Então aqui, o que acontece aqui nesse projetinho aqui é um sisteminha simples, né? Mas o que acontece nele aqui é o seguinte: toda vez que eu seleciono, né, um determinado informação nesses componentes aqui de seleção de lista, ele faz uma determinada requisição, né, em um serviço. Então, se eu selecionar, por exemplo, o carro, ele vai vir buscar esse combo de marcas aqui a partir do carro, e assim sucessivamente. Toda vez que eu selecionar uma marca de veículo, ele vai carregar o próximo, porque cada lista dessa é dependente de informações anteriores para a gente ficar refinando a nossa busca, né? Então o que a gente quer fazer aqui é o seguinte: toda vez que eu selecionar alguma informação nessas listas, enquanto a informação não estiver disponível para o usuário, a gente quer mostrar um load na tela, onde vai demonstrar para o usuário que precisa carregar as informações para ele seguir, né? Então deixa eu fechar aqui para a gente continuar com o nosso projetinho aqui. Esse aqui eu tinha criado, só que deixa eu apagar para começar desde o início, né? Que é o seguinte: então eu vou vir aqui, eu vou criar aqui um módulo, né? Então esse módulo aqui, eu vou criar um módulo que vai ficar centralizado aqui no nosso projeto, para quando qualquer outro tipo de módulo quiser fazer a utilização desses recursos que a gente vai criar aqui compartilhados, às vezes o sistema de load tem que ser disparado não só em requisições HTTP, mas às vezes em um processamento de arquivo, alguma coisa do tipo. Então a gente precisa também, né, deixar disponível para outros componentes, né, também fazer uso. Então aqui criei agora vou criar aqui esse share component, né, esse módulo compartilhado aqui, share module. Aí agora dentro dele, peraí que eu acho que eu criei errado aqui, deixa eu ver. Eu não preciso dessa pastinha aqui, ó, components, né. Então deixa eu excluir essa pasta aqui e criar novamente. Beleza, agora eu criei certinho, deixa eu ver se ficou tudo ok. Eita. Peraí que eu acabei fazendo outra coisinha errada ali, que foi, eu coloquei um share dentro do outro, né? Aí ele acabou criando duas pastinhas share ali. Então é só tirar aqui. Maravilha. Agora eu vou criar de fato um componente. Esse componente eu vou chamar ele de loading, né? Só que aqui agora em vez de M vai ser um C, né? De componente. E eu vou criar também aqui um service. Então vai ser o S, aqui em vez de components, a
gente vai utilizar os services. Maravilha. Então com isso aqui a gente já criou, né, o nosso nível de pasta aqui, né? E aqui agora a gente já tem o nosso componente de load, né? Então a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser usar o exports para exportar também esse componente de load, né? Para a gente fazer o uso em outros componentes, né? Então aqui eu vou exportar também o nosso load component. Maravilha. E agora no nosso service aqui, ó, eu já não vou usar mais o construtor para fazer injeção de dependências, né? Mas aqui também a gente não vai precisar do construtor, tá, pessoal? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, vou criar aqui um booleano, né, isLoading. E esse cara aqui, ele vai ser um behavior, tá? Que é ele que vai ser o nosso ponto de partida ali, né? Para setar o booleano para true ou false, para exibir e ocultar, né, nosso load. Então aqui eu vou iniciar ele como false aqui. E agora a gente precisa fazer duas coisas, né? Um método aqui, expor um método para exibir, né, o load. Então aqui basicamente a gente utiliza o isLoading aqui e dá um next aqui. Opa. Dá um next aqui para true, né? Eita. Então aqui eu vou setar um true. Eita. O teclado acho que está meio desconfigurado aqui. E aqui agora eu vou ocultar, né? O ocultar é a mesma coisa, só que a gente vai passar aqui um next, passando uma flaguinha false. E aqui agora eu vou passar o nosso loading state. Se eu trocar o nome, deixa eu colocar um get loading state. Então aqui esse aqui eu vou retornar, né, o nosso this.isLoad .as observable. Então por esse método aqui a gente vai conseguir, né, recuperar aqui o valor, né, do nosso isLoad, se ele está hide ou se ele está show, né, dentro dos nossos componentes. Maravilha. Então aqui praticamente já tá feito o isLoad. Agora no nosso componente de load, a gente precisa vir aqui, deixa eu até dar um implement, um init aqui. Um init. Já deixa eu implementar a interface aqui pra gente continuar. Maravilha. Então aqui no nosso loading a gente vai, a partir daquela flagzinha lá, true ou false, a gente vai ou exibir ou ocultar o nosso spinner ali, né? Então para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um isLoading aqui. Na verdade eu vou falar o seguinte. Esse isLoading, vou criar um isLoading aqui, que ele vai ser false, né? Ele vai nascer já false. E também eu vou criar aqui um loading service. E eu vou injetar o meu serviço lá do loading service, né? Que é esse carinha aqui. E agora toda vez que o meu onInit, no caso desse carinha aqui, inicializar esse componente, né? Eu vou verificar agora. Eu vou pegar o meu load service, vou pegar o estado atual do meu serviço de load
e vou receber aqui, né, já que ele é um observer, ele manda pra gente o valor desse serviço, né, desse behavior subject. Então aqui quando eu receber o meu opa, só que não é o this, né? Quando eu receber aqui o isLoading, eu vou pegar o meu isLoading, que é o isLoading local, e vou receber aqui o que eu recebi do meu subscribe, né? Maravilha. Só que isso aqui ainda não vai funcionar, né? Porque a gente ainda não tem o spinner. Então, como esse componente meu aqui, esse projeto, ele utiliza do Bootstrap, eu vou vir aqui, né? E vou pegar um spinner aqui qualquer. Deixa eu até vir aqui já. Spinner. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que tá o spinner aqui pra gente pegar um. Aqui, spinners. Deixa eu pegar um que tá mais. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos pegar esse daqui. E vou colocar ele aqui, ó. Vou substituir isso aqui, né? Deixa eu colocar uma div aqui. E colocar isso aqui. Aí só vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Pra tipo 6 e 6. Acho que esse tamanho aqui tá bom. E agora eu vou ter que estilizar, né, o nosso spinner, né, para mostrar ele toda vez que tiver acontecendo um carregamento, né. Eu só quero exibir ali um fundinho com mais opacidade ali e deixar ele ser exibido aqui, né, por cima de tudo, né. Então eu vou colocar um CSS que eu já tinha feito aqui. Que é esse aqui, que basicamente ele vai preencher essa tela aqui, né, com um valor cinza aqui com opacidade de 80%, e ele vai setar os index um pouco mais alto só para ele sobrescrever a tela, deixar essa tela por baixo, né? Beleza, então deixa eu copiar essa classe aqui, né? E deixa eu colocar ele aqui. Aqui, como eu estou usando um projeto que é Angular 16, então ainda esse projetinho aqui, no caso, ele é Angular 16, eu vou... Opa. Aqui, não é esse aqui não. Esse aqui é a classe, né? Aqui é isso. Aqui, ó, isLoad. E aqui sim é a classe. Então, como eu estou usando o Angular 16 e não 17, então ainda eu vou utilizar da diretiva de decisão ngIf ainda, ao invés de só o if, tá? Que é a nova convenção ali. Beleza. Então aqui o nosso projeto já está pronto, né? Claro, ele não vai ser exibido aqui ainda, mas para a gente exibir ele em tela, a gente tem que vir aqui no nosso módulo, né? E tenho que importar aqui o meu share module, né? Importar aqui o nosso share module aqui. E como esse projeto aqui ele não tem o app component HTML, né? Ele só tem uma rota comum aqui que já dá início ao nosso componente. Então eu já vou colocar o meu app load, acho que é app load deve, né? Aqui, app load aqui em cima, né? Então ele também não vai ser exibido porque a gente não está setando ainda, né, a nossa flag para ser exibido, né? A não ser que a gente venha aqui e retire, né, essa verificação aqui, né, para a gente fazer testes. Então tá aqui, o nosso loading já está sendo exibido na tela, né? Então como é que a gente vai prosseguir agora? Deixa eu voltar aqui a flag, né, para mostrar. Então agora eu vou registrar o meu primeiro observable, meu primeiro interceptor, perdão.
Então eu vou criar aqui um... Cadê o... Aqui, ó. Vou criar meu interceptor, então eu vou criar ele dentro de uma pastinha chamada core, tá? Onde vai ficar geralmente eu coloco os interceptors, coloco guardas de rota, né? Tudo aqui dentro. Então meu load interceptor, o interceptor ele funciona da seguinte forma: ele verifica, né? Toda requisição HTTP que a gente faça no nosso projeto, a gente consegue interceptar ele aqui para a gente adicionar um header adicional, adicionar um token quando precisa, né? E realizar aquela requisição, né? Então agora o intuito é o seguinte: fazer a injeção de dependência aqui do nosso sistema do nosso serviço de load, exibir o load toda vez que essa função intercept aqui for chamada, e toda vez que ele obter uma resposta ou não, né, a gente vai finalizar ocultando, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui primeiro? Ó? Aqui que vai entrar o nosso RxJS Finalize, porque independente desse observable ser concluído, a gente vai tomar uma ação, né? No caso, para ocultar, para caso o nosso sistema demore muito para responder, tem um timeout ou alguma coisa do tipo, né? Caso o sistema não trabalhar com timeout, né? Ainda pior, a gente vai finalizar isso aqui, tá? Então aqui basicamente eu vou fazer igual eu já tinha feito lá no nosso componente. Então eu vou pegar o meu load service aqui, vou fazer a injeção dele aqui, né? Inject, e vou injetar o meu loading service aqui dentro. Então, maravilha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, toda vez que tiver uma requisição HTTP, ó, eu vou vir aqui no meu loading service e vou pedir para ele exibir o meu load toda vez que tiver uma requisição HTTP, tá? E como é que a gente oculta, né, o meu load na hora que eu tiver a resposta? Então, eu vou vir aqui e vou colocar uma pipe aqui, tá? E nessa pipe eu vou utilizar do finalize. Então a finalize é muito simples, ele tem uma callback aqui, né? Que serve para a gente executar, né? Alguma ação, né? Então é para isso que a gente precisa desse finalize. Basicamente para toda vez que tiver uma ação aqui, independente se esse código for finalizado ou não, a gente vai rodar o que tiver dentro dele, essa callback. Então a callback é bem simples, ó. Eu vou vir aqui agora, vou dar um meu this.loadingService.hide, né? Isso aqui que eu preciso fazer. Aqui a gente consegue fazer N verificações, né? Conseguimos também criar um sistema do mesmo jeito que a gente está utilizando para criar um load service. A gente também pode criar um tratamento de erro específico para requisições HTTP, né? E toda vez que a gente tiver um erro, a gente exibir, por exemplo, um alert aqui na tela, né? Um toast, para mostrar que aquela requisição falhou por determinado circunstância, né? Exibir em tela, inclusive se o back-end nos retornar, né? O motivo, a gente mostrar também o motivo na tela, né? Só que isso aqui ainda não é suficiente, porque a gente precisa registrar esse load interceptor aqui no nosso bootstrap, né, da nosso projeto, né, que é o nosso app module. Então aqui basicamente eu vou colocar um providers, né, e aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o meu provide aqui, opa, esqueci de abrir aqui o... Aí. Então aqui no nosso provider vai ser, no caso aqui vai ser o nosso HTTP interceptors, né? E a gente vai fazer o use value dele aqui, ó, passando qual que é o interceptor que a gente quer
passar aqui, ó, que é o nosso load interceptor, né? Opa. E eu vou passar a flag multi aqui como true, que a gente pode ter N interceptors, né? Não só de load, mas para adicionar token e outros tipos de interceptadores, né? Então agora eu salvei, né? Então o que que acontece? O intuito aqui é o quê? A gente selecionar aqui um determinado tipo de veículo, de marca, modelo ou ano e ele registrar o nosso load automático pra gente, né? Então vamos ver, ó. Nada foi feito ainda, né? Então vamos ver por que que não foi feito, né? Então aqui o load tá sendo chamado certinho, né? Vamos inspecionar aqui também, né? Network, né? A princípio ele não está sendo chamado, né? Nosso interceptador ali. Se a gente for olhar, a gente tem dois tipos de chamadas ali. Então a gente pega, né, o nosso intercept, que ele é um HTTP, né? Então a gente chama ele, manda ele fazer a requisição e retorna para o nosso componente a resposta, né? Então a gente vê que isso não está sendo feito, ó. Tanto que uma marca nem foi chamada mais, né? Vamos ver por que não tá chamando. Acho que é isso aqui, pessoal. Aqui eu acabei colocando o use value, mas acho que é use class aqui. Vamos ver agora. Aí, ó, maravilha. Então agora toda vez que a gente fizer, né, uma requisição HTTP, o nosso load vai aparecer aqui, ó. Ó, maravilha, ó. Tá fluindo super, super bem, ó. Então agora, toda vez que a gente executar uma determinada ação aqui no nosso projeto, né, ele vai lá no nosso interceptor. Deixa eu abrir aqui o nosso interceptor de novo. Então ele vai vir aqui, ele vai cair dentro desse intercept, vai exibir, né, o nosso show aqui, ou seja, vai exibir o load. E quando ele executar aqui, né, que ele fizer lançar a requisição, independentemente desse observer estar concluído ou não, ele vai rodar o finalize e vai ocultar o nosso load service na resposta da requisição HTTP, né? Então esse é o exemplo que eu queria trazer hoje, né? A fim de vocês também conhecerem um pouco mais, né, sobre essas estratégias, né, de load, né? Porque acho que quando eu comecei, eu setava o meu load tudo dentro das requisições de componente, então ficava aquela bagunça para gerenciar isso. Inclusive já vi muito projeto dessa forma, né? Então essa forma é um pouquinho, eu acho que é uma estratégia um pouco mais eficiente, né? Para vocês também estarem usando no dia a dia aí nos projetos, não só para load, mas aqui a gente poderia também adicionar um tratamento de erros ali, né? No caso dos HTTPs ali, e ficar também centralizado ali nos intercepts e tudo mais, né? Mas espero que tenham gostado do vídeo, né? Até aqui. Então, meu nome é Alexandre Ribeiro, caso você ainda não me conheça, então peço que se inscreva, né, no canal aqui, né? E caso queira alguma informação também, quiser algum tema de vídeo que você acha legal, assim, trazer aqui no canal também, deixa aí no comentário, né? E se puder também compartilha aí na sua rede também, que vai ajudar bastante, tá? Então eu vou ficando por aqui, até mais.